Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nosso objetivo aqui é trazer um pouco da palavra de Deus, um pouco da transformação que Jesus nos causou na minha vida e vem causando até então. E para refletir um pouquinho sobre isso, eu quero trazer uma passagem, uma história muito conhecida, que é a história de José. Se você já conhece essa história, se você já ouviu falar, eu quero destrinchar, eu quero entrar em alguns detalhes dessa história que são muito marcantes para mim. Tenho certeza que para você também, para a gente entender como que funciona a justiça de Deus, como que Deus é justo na minha, na tua e nas nossas vidas e na vida de todos nós. Então, abre comigo lá em Gênesis 39, 21, por favor. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Ou seja, essa passagem conta sobre o momento que José é preso, e mesmo preso, Deus é bom com ele, e Deus concede a ele a simpatia do carcereiro e transforma ele no principal líder da prisão. Ou seja, mesmo na prisão, mesmo num momento muito difícil da vida dele, ele se torna um líder através da bondade de Deus. Mas como que José chegou até aqui? Por que ele foi preso? Só para contextualizar e para que você entenda um pouco melhor essa história, vamos começar lá contando um pouco sobre a família de José. José era filho de Jacó. Jacó, que foi inclusive depois batizado como Israel e deu origem à nação de Israel, como a gente conhece hoje. Então, José era filho de Jacó e ele tinha muitos irmãos. Jacó teve muitos filhos. E ele tinha duas esposas, mais de duas na prática, na época era normal, mas ele tinha duas esposas em específico que eram irmãs, que era Lia e Raquel. Raquel era mãe de José e a Lia era mãe de outros filhos que não gostavam de José. Muito porque José não era o primogênito, ou seja, ele não foi o primeiro a nascer, ele foi um dos últimos, inclusive. Só que ele era o mais adorado do pai, porque ele era o que mais seguia os preceitos da palavra de Deus e ele era o que mais era obediente ao pai e a Deus. E por isso, inclusive, Jacó, pai de José, concede a José o direito de ser o sucessor da família. Nessa época, era muito quisto, as pessoas queriam muito, principalmente no povo hebreu, ser o sucessor da família, só que era um direito, por lei, do primogênito, ou seja, do mais velho, do filho que nascesse primeiro, do homem que nascesse primeiro, que era Rúben, inclusive, que era um dos irmãos de José. Porém, Rúben não era um homem que andava sob os preceitos de Deus. Rúben fazia muitas coisas erradas, cometia muitos pecados, e Jacó tentou avisar o filho, mas ele não seguiu as palavras do pai e nem de Deus. Por isso, Jacó escolhe José, e isso causa, em um certo momento, quando já tem 17 anos, para ser mais específico, isso causa uma inveja muito grande nos irmãos. E por conta disso, os irmãos fazem algo que a maioria da família não acreditava que eles fossem capazes. Eles vendem José como escravo. Eles vendem José numa oportunidade, eles estão afastados do acampamento onde eles estavam, do nada aparece um mercador de escravos e eles simplesmente vendem. Eu não vou entrar muito em detalhe, é só porque uma história é bem longa, então eu estou resumindo, depois você vai lá em Gênesis, você vai achar essa história, tá? E eles vendem o irmão como escravo. E quando José é vendido como escravo, ele vai parar no Egito. E lá no Egito ele é vendido para um chefe de guarda, da guarda real, que se chama Potifar. Então, para resumir a história, José vira escravo de Potifar ao ser vendido pelos irmãos filhos de Jacó. Jacó, inclusive, é enganado pelos próprios filhos. Os filhos contam para o pai que eles acharam a túnica do José e eles simplesmente embebedam de sangue do sangue de um animal e falam que José morreu, quando na prática eles venderam como escravo. Eles guardam essa mentira por muitos anos, todos os irmãos juntos, escondendo do pai que o filho ainda estava vivo e o pai acreditando que o filho tinha morrido. Então, José, do nada, é vendido como escravo e ele cai na casa de Potifar. Do nada ele está na casa de Potifar, que era o chefe da guarda real do Egito. E o Egito dessa época era um Egito que acreditava em vários deuses, eles acreditavam em muitos deuses, e o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, na época nem era conhecido nessa região, nesse momento. E José entra ali, chega na casa de Potifar, com a fé que ele já tinha, com o Deus dele, com o único Deus, e ele começa a servir como escravo. Aos poucos, quando ele começa a servir como escravo, Potifar começa a perceber que ele sabia ler, que ele sabia escrever, coisa que na época era muito raro, e ele começa a se destacar por saber ler, por saber escrever, por saber liderar, por saber cultivar a terra, e ele começa a trazer uma revolução na casa de Potifar, e do nada os negócios de Potifar começam a prosperar,
graças a José. E quando os negócios dele começam a prosperar, alguns anos se passam e a esposa de Potifar começa a se sentir atraída por José. E a esposa dele começa a seduzir José para tentar se deitar com ele. Mas como José era um homem íntegro, era um homem que seguia as palavras de Deus, todas as tentativas que ele tinha, que ela tinha, ele saía, ele não cedia. E por isso ela inventou que ele a assediou, que ele tentou violentá-la e levou isso para o marido. E aí Potifar prendeu ele e levou ele para a prisão. Mesmo no fundo desconfiando da história. Mas, conclusão, voltamos à história, José está preso por uma injustiça, ele é acusado de assédio, mas na verdade ele que estava sendo assediado, e ele é preso, e no meio da prisão, quando ele está lá preso, Deus dá para ele a simpatia do carcereiro, ele se torna amigo do carcereiro, e mesmo sendo amigo do carcereiro, ele começa a liderar aquelas pessoas, ele começa a liderar mesmo dentro da prisão. Então, tendo contextualizado um pouquinho da história de José, eu quero que você idealize isso na tua vida. Quantos problemas você já viveu, quantos problemas você já passou, e às vezes você viveu problemas terríveis, às vezes você viveu problemas na família, às vezes você viveu problemas no trabalho, nas finanças, na tua vida espiritual, na tua vida com Deus, na tua vida com Jesus. Às vezes você tem uma mágoa, uma trava muito grande com a própria igreja, por exemplo, de Deus, só que isso te travou, isso te causou repulso, isso te afastou das coisas boas que Deus tinha e tem para você. E, consequentemente, você, de repente, ficou meio, cara, e agora o que eu faço? Então, imagina se você tivesse vivido isso. Se você tivesse, aos 17 anos, sido vendido pelos seus irmãos. Se aos 17 anos você tivesse sido afastado da tua família por ser vendido pelos teus irmãos que você amava. E depois disso, você tivesse se tornado escravo. Imagina, escravo numa casa onde tudo que o dono dessa casa mandava, você era obrigado a fazer. E além disso, depois disso tudo, depois de anos servindo como escravo, com amor, fazendo o que você tinha que fazer ali naquele momento, você de repente é injustiçado e vai parar na prisão. Imagina se no meio de tantas circunstâncias dessas, você continuaria acreditando em Deus? Você continuaria orando? Você continuaria se entregando a tua vida nas mãos de Deus para que você viva o centro da vontade de Deus? Reflete sobre isso e depois lembra de tudo que você já passou de ruim, de problema na tua vida e vê se na prática você não está simplesmente aumentando os teus problemas e diminuindo o Deus que você serve. Mas depois de refletir sobre isso, vamos voltar um pouquinho para a história de José e eu quero voltar, na verdade, ao texto que a gente acabou de ler, só para acrescentar um ponto que é muito importante sobre ele. Vamos de novo. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ou seja, aqui a Bíblia me ensina que não importa o que eu estou vivendo, não importa se eu estou numa prisão, não importa se eu estou passando por anos difíceis, se eu confiar que Deus está comigo e que eu estou no centro da vontade de Deus, tudo que eu botar a mão prospera. É isso que a Bíblia me ensina com essa passagem de José. Eu quero profetizar de verdade sobre a tua vida. Se você está passando por um momento negativo, entrega tudo na mão de Deus, bota tudo na mão de Deus, vive o centro da vontade dele para a tua vida e confia que tudo que você colocar a mão vai prosperar, porque você não vai colocar a mão em nada que é errado, em nada que é contra a vontade de Deus. Você só vai andar nos caminhos dele. É isso que José está fazendo aqui, mesmo preso. Ele se torna líder das pessoas dali da prisão e ele começa a fazer a prisão ser bem sucedida. Você consegue imaginar isso? Uma prisão sendo bem sucedida? Tudo isso porque um homem que está no centro da vontade de Deus decide, além de seguir a vontade de Deus, decide se entregar, decide viver de fato 100% confiando no que Deus quer para ele mesmo sem entender. Ou você acha que José entendia porque que ele estava preso? Então, vamos voltar para a história de José agora. Agora eu quero que você abra comigo, por favor, em 41:39, desculpa. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você.
Isso são palavras de Faraó para José. Faraó, nesse momento, está dando o governo do Egito para José, que é um hebreu, tá? Mas, na prática, como que isso acontece? Só para que você entenda um pouco melhor a história é relativamente longa, então eu vou resumir, depois vá na Bíblia e leia ela na íntegra, mas, para resumir, José interpreta os sonhos do faraó. Na verdade, ele primeiro interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, que são presos e ficam junto com ele na prisão, e ao interpretar os sonhos dele, Faraó depois tem um outro sonho, e ele sonha com 7 vacas muito gordas e bonitas, e depois 7 vacas muito magras, raquíticas. E ele não entende muito aquele sonho, e ele começa a pedir para todos os magos, todos os sacerdotes e sacerdotisas da época, dos deuses que o Egito acreditavam, e ninguém sabe interpretar aquele sonho, mas José chega e interpreta o sonho, porque Deus revela através dele que, na prática, o sonho que o faraó teve nada mais foi do que uma previsão dos próximos anos que o Egito viveria. Ou seja, o Egito viveria 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita abundância, mas depois sobreviriam 7 anos de falta, 7 anos de miséria, 7 anos que ia faltar recursos. E por isso, esses 7 anos iniciais, era necessário que se fizesse um estoque. Era necessário que se guardasse tudo para que nos 7 anos seguintes não faltasse nada, porque as terras não iam ser cultiváveis. É isso que o sonho de Faraó significa. E Faraó tem esse sonho, ninguém sabe interpretar. De repente, o padeiro, que teve um sonho... o copeiro, que teve um sonho interpretado por José na prisão, lembra de José e fala: olha, Faraó, eu tenho uma pessoa que eu conheço lá, que eu conheci na prisão, que interpretou um sonho meu, talvez ela possa te ajudar. Ele é um hebreu, ele não é da nossa terra, da nossa nação, não crê nos nossos deuses, mas talvez ele possa te ajudar. Então o faraó manda chamar José. José chega, escuta o sonho de Faraó, interpreta como Deus falou e como eu acabei de trazer, e por ter interpretado esse sonho, de repente, do dia para a noite, José sai de escravo, preso, para governante do Egito. Olha isso. Deus levanta José e Deus transforma ele num governante. Mas por que ele foi levantado, Vitor? Simplesmente porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava seguindo tudo que Deus queria e o principal, ele não murmurava. Todas as situações que José é colocado sob pressão, eu confesso para você, eu creio que eu não conseguiria ter o sangue frio de José. E eu não sei você, mas eu acredito que também não. Então, imagina, ele primeiro é vendido como escravo pelos irmãos. Depois, ele se torna escravo num local onde ele é assediado por uma mulher e ele é preso por injustiça. Depois ele fica anos preso. E durante todas essas partes, esses episódios da história de José, em momento nenhum ele murmura. Pelo contrário, ele está sempre convicto, com esperança, sabendo que ele está no centro da vontade de Deus e que se ele está vivendo aquilo é porque Deus permitiu, mas Deus seria justo com ele, como foi nesse episódio, quando Deus levanta José e torna José governante do Egito. Então, o que eu quero te ensinar, o que eu aprendo com essa lição, com essa passagem, e que eu quero que você aprenda junto comigo não importa o que você está vivendo, se você estiver no centro da vontade de Deus, primeiro, Deus é justo. Só que Deus é justo se você também estiver sendo justo à palavra dele. E segundo, Deus te levanta. Não importa o tempo, não importa o como, Deus usa a maneira certa, as pessoas certas, as conexões certas, para te levantar. Isso sempre acontece com todos os personagens da Bíblia e acontece até hoje na vida de todo mundo que crê e segue esse princípio. Legal? Vamos continuar então a história do José. E aí ele foi vendido, né? Ele se torna governante. E algumas passagens depois, eu quero que você vá comigo agora, por favor, em 45:8. 45:8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Essa é uma frase que José fala para os próprios irmãos. José reencontra seus irmãos alguns anos depois, quando eles inclusive precisam de comida, só que eles não estocaram, porque eles não sabiam dos 7 anos de fartura / 7 anos de miséria. Então, quando eles precisam de comida, eles procuram o Egito.
todo mundo ouve falar que só o Egito tem comida e eles começam a vender o trigo e outras coisas. Então eles se deslocam para o Egito para comprar comida, para conseguirem comer e sobreviver. E quando eles chegam lá, eles compram a comida e eles veem que o governante é José, mas mesmo assim eles não reconhecem José de cara, isso demora um tempo, né? José não fala de cara, eu sou seu irmão, e por que você me vendeu agora, olha onde eu estou? Mas na prática ele espera o contexto se desenrolar, ele oferece um banquete para os próprios irmãos, sem que os irmãos saibam que é ele, na prática achando que é simplesmente um governante do Egito, que ele muda muito, né? Muito tempo se passa no meio disso tudo. E no meio do banquete, no meio do jantar, eles se reconhecem e aí José assume, eu sou o irmão de vocês me venderam como escravo. Só que duas coisas me marcam muito aqui nessa história. A primeira é, José vive uma imensa injustiça dos próprios irmãos, fora o que ele viveu da esposa de Potifar, por exemplo, mas ele vive uma grande injustiça dos próprios irmãos. Os irmãos afastam ele da família. E, logicamente, isso causa um sentimento nele, isso causa uma emoção negativa nele. Só que mesmo assim, quando ele reencontra os irmãos, ao invés dele chegar e falar, agora eu sou o governante do Egito, eu que mando aqui, e só aqui que tem comida no mundo, então se você quiser comer, você tem que me implorar de joelhos, mesmo você sendo meu irmão. E como você me colocou como escravo há 12 anos atrás, você acha que eu vou te dar comida? Então, ele simplesmente não é soberbo com os próprios irmãos, ele não guarda raiva, ele não guarda rancor no meio de um episódio tão trágico como esse. Então, um episódio que com certeza marcaria qualquer um emocionalmente negativamente nesse contexto. E aqui Deus me ensina uma coisa. Primeiro, que eu não posso viver sobre as minhas emoções, porque as minhas emoções são falhas, as minhas emoções são humanas, são carnais, as minhas emoções sempre vão me tender a levar a algo normalmente egoísta, algo que só eu quero, que só eu penso, que só faz bem para mim, ou a pessoas ao meu redor que eu quero bem. Mas na prática, Deus nos ensina a viver sobre o Espírito. Lá em Coríntios, Paulo fala muito sobre isso, sobre como a gente precisa viver pelo Espírito e não pela carne. E é dessa maneira que o Espírito Santo começa a nos guiar e, aos poucos, quando a gente vê todo o nosso discernimento, toda a nossa sabedoria, todas as nossas decisões já não são mais carnais, já não são mais emocionais. E aí tudo aquilo que você antes decidia normalmente rápido, porque era carnal, porque era emocional, eu vou fazer isso, claro que eu vou, não tem como eu deixar de fazer. Na prática, tudo aquilo se torna simplesmente nada, se torna sem nenhum poder de influência sobre a tua vida, porque você vive sobre o Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. E aqui, essa é a primeira coisa que Deus me ensina através dessa passagem de José, que José nesse momento ele não guarda rancor, ele não guarda raiva, ele segue o Espírito de Deus e por isso ele tem perdão sobre os irmãos. Olha o que José fala para os irmãos, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ou seja, os irmãos venderam ele como escravo, sim, então ele só estava ali porque os irmãos venderam ele. Tudo que ele passou, a prisão, ser escravo, tudo isso só aconteceu porque os irmãos venderam ele. Só que aqui José aceita. A culpa não é de vocês, não é porque vocês me venderam como escravos, vocês erraram, ok, mas eu só estou aqui porque Deus mandou que eu estivesse aqui, Deus me permitiu viver isso tudo, Deus me forjou, Deus me fez passar por esse processo, pela prisão, por ser escravo, para me levantar como governante do Egito, e por isso eu estou aqui hoje. Ou seja, aqui José está libertando perdão sobre os irmãos, mesmo no meio de tanta situação, no meio de tanta amargura, de tantas emoções negativas. E é isso que eu quero que você aprenda com essa passagem. Primeiro, que Deus é justo. Não importa o que você está vivendo, Deus é um Deus de justiça, mas a justiça de Deus está muito acima da justiça dos homens. Então você precisa crer na justiça de Deus. E se você quiser aprender um pouco sobre ela, é aqui que você vai aprender. É na palavra dele que você vai aprender. Segunda coisa que eu aprendo é que Deus te levanta. Só que ele te levanta no time certo, no momento certo. E lembra que eu falei no último vídeo sobre como nós, como pais, por exemplo, agimos com uma criança? Meu filho, por exemplo, ele tem 2 anos. Se ele chegasse para mim e falasse, papai, eu quero um carro, eu daria um carro para ele? Óbvio que não. Eu gostaria de dar um carro para o meu filho? Se eu tiver condições financeiras e eu achar que é ok, gostaria de dar, lógico que eu gostaria, mas no momento certo. Ele com 2 anos de idade, faz sentido eu dar um carro para ele? Não, por quê? Porque ele não tem maturidade para isso. Então eu, como pai, eu quero levantar o meu filho? É óbvio que eu quero, mas eu vou levantá-lo quando eu puder, logicamente, e acima de tudo, quando ele estiver preparado, ou seja, quando ele tiver maturidade para isso.
Então, não queira pedir para Deus te levantar se você ainda não está preparado para isso. Esse é o segundo princípio que eu aprendo aqui. Deus precisa te preparar, como eu falei no último vídeo. Deus está te preparando, você só precisa estar no centro da vontade dele, confiar nele, ser preparado, que ele vai te levantar. E a terceira coisa que Deus me ensina com isso é perdão. Libere perdão. Não importa o que aconteceu ano passado, semana passada, mês passado, anos atrás, às vezes uma vida inteira atrás. Não importa o que aconteceu na tua infância. Se você hoje tem perdão para liberar sobre alguém, sobre um pai, sobre uma mãe, sobre um parente, sobre um familiar, sobre um amigo, sobre um mentor, esse é o momento. Entrega tudo na mão de Deus, libera perdão e viva o centro da vontade de Deus para a tua vida. Ninguém consegue viver o centro da vontade de Deus guardando rancor. Não importa o que aconteceu. Pessoas são más, homens são maus, mas Deus não. Deus é bom, perfeito e agradável e onipotente. Então, se você crê que existe um Deus que é capaz de te trazer tudo o que você precisa, de te dar justiça, de te levantar, você precisa pedir perdão. Peça perdão para essa pessoa, fecha os teus olhos e lembra dessa pessoa que te causou muito mal lá atrás. Talvez ela não tenha se arrependido, tudo bem, mas você precisa liberar perdão sobre a vida dela. Ora e pede para Deus te direcionar em como você vai liberar esse perdão. E se você puder, já pega agora o seu celular, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, liga se for o caso para essa pessoa e libera agora perdão sobre a vida dela. Às vezes você está a um perdão de viver tudo que Deus te prometeu e você ainda não liberou esse perdão simplesmente porque você ainda tem rancor guardado. E tá tudo bem, ninguém sabe o que você passou, só você. Mas se você viveu alguma coisa que ainda te guarda rancor, confia em mim e confia em Jesus. Libera agora esse perdão e viva o sobrenatural que Deus tem para a tua vida. Bacana? Antes de encerrar, eu quero fazer uma oração, como sempre, para você que entendeu essa palavra, para você que entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador, para você que quer viver com base nessa palavra, quero que você acompanhe comigo essa oração, feche seus olhos onde você puder, por gentileza, e só acompanha. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, por todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. Eu oro, Pai, sobre curas, eu oro, Pai, sobre perdão, Senhor, eu oro sobre justiça, Senhor, para aqueles que têm orado te pedindo justiça, te clamando por justiça divina, Pai. Às vezes a justiça dos homens decretaram coisas, Pai, contrárias a essa pessoa, mas eu creio, Senhor, que a tua justiça é maior do que a justiça humana, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu levanta aqueles que andam segundo os teus mandamentos, aqueles que andam segundo a tua direção, meu Pai. Por isso, Pai, eu entrego, Pai, a minha vida e a vida de todos que confiam nessa palavra, Pai, a Ti, Senhor. Entrego tudo, Pai, a Ti, para que Tu nos guie, para que Tu nos direcione, Senhor. Pai, nos ajuda a liberar perdão, Senhor. Aquela pessoa que nos causou mal, aquela pessoa, Pai, que de repente nos causou algum episódio negativo, Pai, que nós guardamos emoções negativas, Pai. Aquele rancor que está lá dentro e só essa pessoa sabe, Pai. Eu oro para que essa pessoa libere perdão agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos conceda, Pai, a Tua graça, a Tua honra e toda a glória para hoje e sempre. Amém. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí sua curtida, sua comentada e até semana que vem.